querido, meu amigo, meu psicanalista. Meu ex-vizinho parece que ela fugiu de mim, né? Dá beijo. Você tá bem, querido? Tô muito bem, feliz de estar aqui. Mandar um abraço especial, porque ó, muita gente acompanhando a gente hoje. Ó. Sim. Osasco, São Paulo, Santos. Abrimos a terceira clínica agora em Presidente Prudente. Em breve estaremos em Maringá também. E tá toda essa galera te acompanhando. Mandou um beijo para você, para a equipe de produção. E em especial, meu pai está acompanhando, Apóstolo Renato Saito, lá de Suzano. Manda um beijo para você também. Como que é o nome do seu pai? Apóstolo Renato Saito. Ó, não vou falar que eu não vou saber. Você está sendo acompanhada por São Paulo, Não, viu? você tá demais, né, gente? Obrigada, viu? Obrigada. Pessoal do Facebook tá no Plasma. Todo mundo acompanhando, ligadinho do Vitrine Revista. Obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Bom, a gente já começou aqui falando de um case de sucesso, que é a Carol Aleixo. E o mais legal que ela falou, que ela com 22 anos conquistou tudo isso para ela, para os outros, sem esquecer de ajudar os outros, que eu acho que isso é muito legal, mas ela não quer parar por aí. Eu acho que o segredo é esse, nunca desistir, nunca estagnar. O primeiro segredo para você conquistar objetivos é você estabelecer você como a meta principal do objetivo. Olha que forte isso, hein? Porque muitas vezes as pessoas têm objetivos, elas querem que em volta delas, elas tenham o apoio de mãe, de pai, de parentes, de amigos, de uma estrutura. E muitas vezes as pessoas em volta não têm estrutura para acreditar no seu sonho, no seu objetivo. Então a primeira coisa é estabelecer você como esse objetivo de realização. Quando eu vejo a Carol, 22 anos, né? Embora tenha cara de 15, mas tudo bem, realizando objetivos, sonhos, nutrindo isso. E a minha filha, ela sempre gostou de balé e começou com ela. E quando eu olhei, eu falei, nossa, minha filha vai puxar a orelha, porque eu não sabia que ela estava aqui, senão eu ia trazer minha filha aqui. Então, ela não só ela projeta sonhos pessoais dela, mas ela nutre sonhos de outras pessoas. E aí, isso é um fator agregador. Você tem que saber que na geometria, a menor distância entre dois pontos ainda é uma linha reta. Mas todo mundo gosta de falar de linhas tortas. Não, linha reta é o caminho mais direto para o seu objetivo. Então, primeiro, quer realizações? Estabeleça você como esse objetivo. Segundo, coloque tudo no papel. Para de confiar na sua cabeça. A cabeça fica tão cheia de pensamentos. Escrever mesmo. Escrever Pode ser no mesmo. celular, por exemplo, colocar não. papel e caneta. O inimigo número 1 das árvores sou eu. Papel, escrever, rabiscar, entendeu? Depois recicla o papel, certo? Tá. Escrever, anotar. Tá. Colocou tudo isso? Divida o seu sonho ou objetivo em micro-objetivos, certo? Em várias partes, porque muitas vezes o todo é grande demais para você, mas a parte se torna tangível para você poder realizar o que você quer. E conforme você vai realizando passo a passo, você vai se motivando. Terceira coisa muito importante, você avaliar o passo a passo de cada objetivo e nutrir isso com as opiniões que valem a pena, porque gente, balde de água fria é o que mais tem. Nunca aceite a opinião de alguém que nunca conquistou nada. Nunca aceite a opinião de uma pessoa que nunca alcançou lugar algum. Talvez você possa até ouvir essa pessoa para aprender como não fazer. Mas aprenda a adquirir, por exemplo, nós temos esse moço aqui, certo? André Sodré. Quantos não gostariam de tocar como ele? Soul e folk. Exatamente. É isso, né? E na escola não era assim? Todo mundo queria ser amigo do camarada que toca violão, porque o camarada que toca violão atrai pessoas, e atraindo pessoas, pintam climas em volta do cara que toca violão. Todo mundo quer ser Aí amigo, todo mundo né? fica na vontade de tocar violão e não entende que tem que ter um primeiro passo. Talvez seja comprar um violão, talvez seja numa escola fazer uma aula experimental, talvez seja começar realmente a juntar dinheiro para comprar esse violão. Então, os objetivos, eles têm passos, mas se você não sair do lugar, não chega a lugar nenhum. Mas o que acontece muitas vezes é a necessidade de uma palavra inglesa chamada feedback ou retroalimentação. Não existe sonho sem uma retroalimentação. O que você fala, o que você ouve, o que você faz, o que você recebe. A meta que você tem. Talvez a pessoa queira ser o melhor jogador de basquete do mundo, mas tem 1,56 m. Talvez seja pelo menos o animador do time campeão do mundo. Temos que entender que tem certas metas e objetivos que pedem um esforço maior e muitas vezes não temos a estrutura para poder realizar isso. E muitas vezes você foca em algo que não é possível e se esquece de todo o potencial que você tem para realizar você outras perde energia coisas. Para outras coisas. Porque todos nós somos resposta para alguém ou para alguma coisa. E temos que ser para nós mesmos também. Juarez, a gente está falando de como alcançar os nossos objetivos, mas eu quero colocar uma questão aqui. Eu acabei de completar 40 anos de idade.
Bem-vinda à idade da avaliação de tudo que você realizou. Estou muito feliz com a minha idade, com tudo que eu fiz na minha vida, com tudo que eu conquistei. A Estela já tá até olhando. O que a Sara vai falar, né? Mas é o seguinte... Agora, a gente fala assim, mas eu já prestei vestibular, já fiz faculdade, já me formei, estou realizada profissionalmente. Tem as questões pessoais e tudo mais, que vai mais ou menos, né, Estelinha? Mas tudo bem? Só que a gente fica pensando, mas e para o futuro? Eu posso ter planos, projetos, perspectivas para o futuro? Tem idade para isso? Não tem idade. O processo é o seguinte, aos 30 anos, a gente sofre uma coisa chamada microcrise. É quando nós olhamos para frente e projetamos 10 anos. Já está tudo no automático da cabeça de todo mundo. Eu tive crise com 30 anos. Exatamente. A gente chama de microcrise, onde você olha para os próximos 10 anos e diz assim, quando eu estiver com 40, eu vou estar casado, comprei uma moto, um carro, um apartamento financiado. Chega aos 40 anos, você faz a avaliação de toda a sua vida, aspectos positivos e negativos. Então, você vai olhar para trás. Você está com 40. Agora você vai olhar para frente e projetar 10 anos. Aí, quando chega aos 50 anos... inconsciente e involuntário. Inconsciente e involuntário. O processo já existe na sua mente. E você tem que entender o processo. Então, eu estou explicando para que as pessoas possam começar a pensar no processo. Aos 50 anos, eu tenho 50. Ainda bem que existe a tinta, né? Minha barba é branca, né? Aos 50 é uma crise de desconstruir e reconstruir a pessoa. A partir dos 50 anos, as crises começam a ser a cada 5 anos. Aí vira a crise dos 55 e a fatídica crise dos 60 anos. Como é que uma pessoa de 60 anos que nunca cuidou da saúde emocional, nunca pôde abrir o coração, nunca projetou nada, chega aos 60 e reclama de tudo. Tá frio demais, tá quente demais, olha essa fila, olha esse governo. Reclama de tudo, de tudo. Como é uma pessoa de 60 anos que se cuidou? Tá tudo bem, hoje tá um dia de sol, vamos passear. Hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu vou visitar alguém sem avisar. A pessoa está muito bem resolvida. Então, ter sonhos e objetivos é um processo que nós temos que ter durante toda a nossa vida. Essa semana, uma paciente nova chegou aos 87 anos no meu consultório. E uma das partes da análise que a gente faz na primeira consulta é isso. Que sonhos você tem? Eu já ia colocar automaticamente, não tenho mais nenhum sonho. Na hora que eu ia digitar, ela falou, tenho esse sonho. 87. Olha essa velhinha retada. E aí eu falei para ela, sabe o quê? Aonde a senhora bebe essa água que está fazendo bem para sua mente? E ela falou o quê? E ela falou o seguinte, que ela realizou muitas coisas na vida dela, mas daqui para frente ela quer fazer coisas que a história dela a impediu de ser feliz. Eu achei muito lindo isso que ela falou. Que linda. Então, ela se redescobriu em cada uma das crises que ela teve. Legal, e aí eu pude explicar para ela todos os mecanismos. E chegou a uma fase que muitos dizem, tudo acabou. E ela diz, não, a minha história não acabou. Não é um ponto final, é reticências. Ela continua. Não, olha... Sabe o que eu ia te falar pra gente encerrar aqui nesse assunto? Quer dizer, na verdade a gente não encerra nunca. A gente falou que a gente queria ter um programa de 5 horas só do Dr. Juarez Torres. Que bom. Porque tem assunto pra dar e vender e ele fala muito bem. Não é verdade, Rebeca? A gente falou isso, veio falando no carro. Porque o conteúdo o senhor tem e a gente adora. Para criança pequena, eu consigo colocar isso, objetivos, metas? Mas trabalhar isso com criança pequena? Olha só, hoje eu estava atendendo uma paciente, estou trabalhando hoje aqui, eu volto para a clínica. Né? E a pessoa chegou e falou assim, doutor, o que faltou para a minha vida? Eu falei, o que faltou para a sua vida foi o seguinte, o papai e a mamãe, na ânsia de fazer você vencer, eles colocaram sobre a tua vida o sonho deles. Não respeitou o seu sonho. E uma vez falaram assim para mim, para minha filhinha, né, que aluna dela, né, falou assim, se a sua filha não quiser ser psicanalista, quiser ser skatista, eu falei, vou comprar um skate. E se ela quiser ser mecânica? Eu vou entender de mecânica. E começou a falar um monte de coisa. Eu fui me adequando ao sonho que talvez a minha filha possa ter. Porque eu não posso chegar para ela e falar assim, seja tal coisa. Eu tenho que começar a nutrir objetivos e enxergar que, de repente, a dança talvez não seja o objetivo final de cada uma dessas meninas, mas pode ser um despertar muito grande para elas realizarem múltiplas coisas, porque elas também estão sendo nutridas nos seus sonhos pela Carol, e essa motivação, esse sorriso, né? Essa coisa toda, né? Que ela exala uma luz assim que eu tinha que vir de óculos escuros. Para poder encarar ela. Eu tenho da Visolux ali para te emprestar depois. Ai, que bom, mas eu vou ganhar ou só emprestar? Então, isso irradia. Como é que a gente faz com criança? Ouça a criança, deixa a criança mudar de opinião.
A minha filha já mudou de objetivo umas 20 vezes. Semana passada queria ser delegado da Polícia Federal, certo? Aí essa semana queria ser soldado. Normal. Entendeu? Ela vai mudando. E eu falo assim, você só podia me avisar, porque dependendo do teu sonho, eu vou comprar alguma coisa que vai ser totalmente inútil. Então tem que entender que criança é criança. Eu queria ser arqueóloga, astrônoma. Exatamente. Daí minha mãe falou, estuda. Daí eu entendi. Eu queria ser o dono do mundo, mas o IPTU ia ser muito alto. Então eu preferi cuidar do meu lugar mesmo. Mas a gente tem que nutrir respeitando a descoberta. Quando você pega uma criança e quer que ela seja uma adulta, você está deixando ela de viver fase importante da vida dela. Obrigada. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente.